Você já parou para pensar como que o tempo que a gente vive, ele de certa forma tem levado a gente a se degradar como ser humano? Tem feito a gente perder a dignidade nossa? Os costumes do mundo moderno, os nossos hábitos, as nossas preferências, as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente assiste, os noticiários, né? Vocês conseguem perceber como que isso influencia a nossa vida interior, a nossa vida de oração, a nossa personalidade como um todo? E eu percebo que isso tem influenciado de forma muito negativa a nossa dignidade mesmo, tem ferido aquilo que a gente nasceu para ser. E quando eu falo de dignidade aqui, eu falo de diminuir muito o nosso valor. E como fomos criados como filhos de Deus, criaturas de Deus, nós, neste mundo, precisamos ter muito cuidado para a gente não se rebaixar tanto por causa de valores, de costumes, de hábitos que o mundo tem pregado pra gente, que o mundo tem feito a gente acreditar que é normal, né? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre esse assunto, a começar por esse assunto assim da degradação do ser humano hoje em dia, né? Hoje, o que o mundo nos mostra, o que é certo, né? O mundo não quer que a gente tenha um relacionamento sério com uma pessoa só, né? O mundo prega normalidade em ter um relacionamento aberto com várias pessoas. O mundo prega normal você se vulgarizar para mostrar o seu corpo, porque afinal de contas, seu corpo, suas regras. Você pode fazer o que quiser do seu corpo, porque as consequências vão ser só suas. Mas a gente sabe que, na verdade, quem está ao seu redor também sofre consequências das suas escolhas. A gente vê muita sexualização explícita, né? Sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, de uma forma bem animalesca. Isso é muito comum a gente assistir, a gente presenciar. É só, por exemplo, a gente não precisa nem falar de carnaval aqui, carnaval é o ápice desse tipo de coisa acontecer, mas isso é muito comum acontecer, cada vez mais comum. E estranho é aquele que não está participando, que não está levando esse tipo de vida, né? Os papéis de homens e mulheres se inverteram, porque a mulher, nessa luta de igualdade, tornou-se tão igual que se confunde com o homem. Está muito mais masculinizada, endurecida, extremamente independente. O homem, por sua vez, tem medo da mulher, fica mais afeminado, frouxo, mole, não tem atitude. E uma coisa que eu tenho percebido muito nos dias de hoje é uma tremenda dificuldade das pessoas se relacionarem amorosamente. De um homem encontrar uma mulher adequada, porque não tá dando. Porque o modo de vida de um está muito desconectado do modo de vida de outro. Então, um homem, ele vai pensar 3 vezes antes de chegar numa mulher bruta, numa mulher grosseira, numa mulher masculinizada. Isso vai fazer o homem recuar. E eu tenho percebido muito isso. E acaba que as relações elas não estão se formando com facilidade. E isso gera consequência, porque isso diminui o número de famílias. Diminuindo o número de famílias, diminui o número de filhos. E nós fomos criados para nos multiplicarmos. Então perceba que de um simples comportamento, isso vai desencadeando
consequências muito graves, né? Tem uma passagem no livro da Alice no País das Maravilhas que fala justamente, o autor ele vai falar justamente isso. Eu acho que é a Alice que pergunta: você pode me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? E o gato responde: isso depende bastante de para onde você quer ir. E a Alice fala: não me importa muito para onde. E o gato responde: então não importa o caminho que você escolha. Isso caiu no senso comum, né? E é uma moral da história muito falada por aí, né? Se você não sabe que direção você está tomando, então qualquer caminho serve. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui, né? Qual caminho você escolheu tomar? Qual a sua direção? Qual direção você quer, né? Se a gente parar para pensar bem assim, de forma rápida, sem muita complexidade, a gente pode se perguntar: você que está me assistindo, quando você morrer, se você morresse hoje, fazendo uma revisão de toda a sua vida, se você morresse hoje, para onde você acha que você iria? Para o céu ou para o inferno? Faz uma retrospectiva aí da sua vida, dos seus hábitos, das suas atitudes, do seu modo de viver. Porque a gente vive num mundo que está o tempo inteiro nos chamando para o abismo do inferno. Não sei se vocês conseguem compreender a gravidade disso. Não sei se vocês conseguem compreender a veracidade disso. É muito difícil estar no mundo e se desviar o tempo inteiro do abismo do inferno. É muito difícil. Então, todas essas coisas que eu falei anteriormente, que levam à degradação do ser humano, são coisas que estão nos chamando para cair nesse abismo o tempo inteiro, todos os dias, aos finais de semana, numa sexta-noite, num sábado, num dia de cair na gandaia, ou no seu trabalho, no momento em de fazer uma falcatrua, de passar por cima de alguém, de passar a perna, ou no seu relacionamento, naquela oportunidade de trair o seu parceiro, sua parceira. O mundo está o tempo inteiro nos chamando para o abismo do inferno. E aqui tem uma frase de um santo que eu coloquei aqui, Santo Afonso Maria de Ligório. Quantos cristãos há que por um prazer passageiro se precipitam na eternidade de tormentos? Por um prazer passageiro. Só que esses prazeres passageiros são nos oferecidos diariamente. Mas assim, ó, incessantemente. E quando tudo tá bem, quando você se propõe a fazer assim, não, eu decido seguir um caminho reto, é aí que você vai enfrentar mais tormento ainda. É um teste de fogo. E eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre o seguinte ponto. A que nós somos chamados neste mundo aqui? Essa é a grande pergunta da humanidade, né? Para que eu existo? Para que Deus me criou? Por que eu tô aqui? E vários filósofos já se prontificaram em responder essa questão. Várias áreas do conhecimento já se prontificaram em responder essa questão. Não sou eu que vou aqui dar a resposta, né? Mas como tudo que eu falo aqui tem uma base mais católica, mais cristã, então eu posso dizer algo que vem do ensinamento da igreja, né? Nós somos chamados, nós somos criados para amar e servir a Deus.
para que um dia a gente possa ver Deus face a face. Ou seja, nós somos chamados à santidade. E a santidade é o mais alto grau da dignidade humana. Lembra que a gente falou lá no início do vídeo sobre a degradação do ser humano? Que a dignidade está caindo, a nossa dignidade está caindo cada vez mais com os costumes do mundo? Pois é, Deus nos criou para sermos chamados a ser santos. Santos, santidade, é o mais alto grau da dignidade humana. É aquele que consegue ver Deus face a face. É aquele que está no céu, com os anjos e santos. Vocês conseguem também compreender a gravidade e o tamanho disso? Pois bem, eu tenho uma novidade para você. Que não é bem uma novidade, mas é algo que deve ser lembrado. A nossa meta é altíssima e o nosso tempo é curtíssimo. A nossa meta é alta e o nosso tempo é curto. O que eu quero dizer com isso? Se somos chamados à santidade, nossa meta é muito alta. A gente não tem nem noção do quanto essa meta é alta. E estamos aqui no mundo, não sabemos quando vamos morrer. Então, nosso tempo ele é muito curto. O nosso tempo é tão curto que a gente precisa fazer o possível para pelo menos não ir para o inferno. Esse é o nosso chamado. Olhar para a meta, olhar para o céu com o pé no chão. Tá? Outra frase de Santo Afonso. Deus não quer a morte do pecador, mas se o pecador a deseja com seus atos, Deus respeita a sua escolha. Nós não temos duas opções, ou céu ou inferno. Nós fomos criados para uma opção só, para o céu. Mas a gente precisa merecer esse céu. E a gente só merece quando a gente toma uma decisão, né? Você querer viver retamente por Deus e para Deus é uma decisão. E Deus respeita a nossa escolha. E a última coisa que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte. Eu tenho pensado bastante em como eu posso escolher esse caminho. Lembra que eu falei para vocês da passagem do livro de Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe a direção, qualquer caminho serve. E eu tenho refletido bastante qual direção eu quero para minha vida. Como que eu posso ajudar as pessoas a saberem a direção certa, a seguirem a direção certa, para que elas tomem esse caminho, o caminho rumo ao céu. Foi daí que surgiu o lançamento do Clube do Livro Rumo ao Céu, como talvez uma resposta a essa pergunta, né? Como podemos caminhar na direção certa? Então, o projeto do Clube do Livro Rumo ao Céu é uma possível resposta a essa pergunta. Os livros, eles podem nos ajudar demais. E os livros não são só livros, são autores que foram grandes filósofos, grandes santos, grandes padres,
grandes autores, pensadores. Então, por que não pedir a ajuda deles? Se estamos querendo ir rumo ao céu, por que não pedir a ajuda dos santos, que já estão lá? Consegue perceber a riqueza de ler uma obra de um santo que já está no céu? São coisas muitas vezes inimagináveis, não dá nem para quantificar essa grandeza. Então, esse é o meu convite desse vídeo para você, porque eu acredito de verdade que nós precisamos, enquanto moradores deste mundo, a gente precisa ter firme qual caminho a gente quer seguir. A gente precisa ter consciência de que o mundo está o tempo inteiro nos chamando para o abismo do inferno. As coisas mundanas estão o tempo inteiro querendo nos arrastar para o caminho mais fácil. Mas a gente precisa lembrar que o nosso olhar está sempre para o céu, porque nossa meta é alta. E a gente precisa sempre lembrar que os nossos pés estão na terra e nosso tempo é curto. E esse projeto do Clube do Livro é como alguém que pega na mão, talvez os próprios livros pegando na nossa mão e nos ajudando a caminhar. Então, eu queria muito que você fizesse parte dessa caminhada comigo e com outras mulheres também que estão fazendo parte desse novo projeto. A gente vai iniciar com o livro O Privilégio de Ser Mulher, né? Por que esse livro? Porque ele traz um pouco dessa identidade feminina perdida pelo mundo. O que Deus quer de mim como mulher? Esse livro ele vai esclarecer algumas questões nesse sentido. Então, é recomendado para toda mulher católica ou não que se interessar, né, por entender o que Deus quer de mim como mulher, qual o meu papel na igreja, na sociedade como mulher, como eu devo me portar, como eu devo pensar a mulher na modernidade. Esse livro transformou a minha forma de ser. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres também. Então, fica o meu convite. O link vai estar aqui na descrição. Entre no clube. Começaremos agora dia 14 de julho de 2025, segunda-feira. E vou ficar muito feliz se você quiser fazer parte com a gente. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.